Meus alunos, nós estamos aqui porque temos um projeto da História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Falar um pouco para você de duas das matrizes raciais e étnicas brasileiras que são muito pouco conhecidas quando você tem na sua formação a compreensão do que é a sociedade e a história brasileira. Quando você fala da história brasileira, quase sempre se tem o vínculo, se valoriza muito a figura do homem branco, do elemento ocidental, do elemento europeu, o colonizador, no caso do Brasil português, que deu início ao processo de ocupação, de instalação de uma colônia, o Brasil, que mais tarde iria se transformar no Estado Nacional Brasileiro. Nesse encontro do elemento branco no território, nós tivemos aquele que era o nativo, o elemento indígena, e mais tarde, com o tráfico de escravos, o elemento afro. O Brasil tem uma cultura que é exatamente a construção desse encontro, como diz Darcy Ribeiro, desse caldo entre os três elementos, o elemento branco, o elemento indígena e o elemento afro. Hoje nós vamos tratar de um desses dois elementos muito pouco trabalhados, que é o elemento indígena. Conhecer um pouco mais a figura do indígena e entender como que o indígena acabou sendo abordado, conviveu e se transformou durante todo o processo de formação da sociedade brasileira. Nesse primeiro momento, a nossa principal intenção é de passar como que estavam organizados as comunidades indígenas, como estavam organizadas as comunidades indígenas, como elas acabaram sofrendo transformações com a chegada do homem branco, do colonizador, e como que nós podemos entender essas comunidades hoje. Mais para frente vamos falar da cultura afro-brasileira e aí num terceiro momento entender a formação da sociedade brasileira. Entender como que a sociedade brasileira hoje é o reflexo desse encontro entre os três grupos étnicos culturais. O branco, o afro, o indígena. Vamos falar um pouquinho sobre o indígena? Antes disso, você tem aí o meu e-mail. Você pode entrar em contato, tirar dúvidas. gilson@cesumar.br. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro aspecto sobre os índios, né? Quando você fala das comunidades indígenas, a gente quase sempre peca por quê? Nós consideramos que os índios são todos iguais, uma visão muito simplista de que as comunidades indígenas, elas não têm nações, não têm organizações diversificadas, não têm grupos linguísticos muito diferentes um do outro. Nós sempre generalizamos os nativos, os indígenas, porque é assim que nós, infelizmente, a maior parte de nós foi educado no ensino fundamental e médio, é assim que a maior parte de nós lança seu olhar pelos indígenas, os generalizando. E não é bem assim que as coisas acontecem. Olha só esse quadro. Você tem aí os principais troncos linguísticos indígenas que nós tivemos aí antes da chegada dos europeus no território que viria a ser o Brasil. Você tem o grupo mais conhecido por nós, que é o Tupi-Guarani. Mais para frente nós vamos ver que a língua tupi, inclusive, foi uma língua falada em todo o litoral brasileiro durante o período colonial. Você tem a figura dos tapuias, ou tronco G. Esse é um tronco dos índios do interior. A língua estranha, inclusive o termo tapuia é um termo guarani, para dizer aqueles que falam a outra língua, que não é a língua tupi. E nós temos línguas mais recentes, que foram desenvolvidas e foram descobertas, conhecidas mais recentes, que é a língua aruac e a língua chavante. A língua chavante, inclusive, muito falada nas regiões da grande floresta amazônica. Esses quatro elementos, esses quatro troncos linguísticos, eles foram construídos em dois momentos. Primeiro, quem fez a primeira seleção da língua indígena foram os jesuítas. Olha aí, mais uma vez o homem branco é ele quem vai estruturar todo o conhecimento sobre a figura nativa. Os jesuítas, nos primeiros contatos que tiveram com os elementos nativos, eles estudaram a língua desses elementos indígenas, inclusive os jesuítas tinham um trabalho incrível, o processo de organização gramatical. Eles criaram um dicionário inicialmente, organizavam um dicionário linguístico, pegavam os principais termos e as frases e os verbos, constituíam palavras, estabeleciam com o verbo e com o sujeito e com os adjetivos a construção das frases, e eles deram à língua tupi a língua escrita. A língua dos indígenas, inclusive, não era uma língua escrita, era uma língua exclusivamente falada, e foram os jesuítas os primeiros a transformarem esta língua falada em uma língua escrita. Os jesuítas eram preparados para isso. Durante a catequese jesuíta, na conversão dos nativos para o cristianismo, eles estruturaram a gramática tupi. E a língua tupi, que também era chamada de língua geral, era falada em toda a colônia. Além do tupi, nós tivemos a língua G,
que era uma língua um pouco mais estruturada. Os tupis-guaranis eram os chamados índios de língua solta, porque eles construíam frases mais complexas. Os tapuias, os G, eram a língua travada, eles tinham falas quase sempre sem verbos, com afirmativas, quase não construindo frases. E depois nós tivemos, com o conhecimento mais antropológico, com os estudos antropológicos, o desenvolvimento de novas línguas. Os irmãos Vilas Boas colaboraram muito para o conhecimento de novas línguas indígenas, e aí você tem a língua aruaque e a língua chavante. Claro que eu estou colocando aqui para você as 4 línguas principais, os 4 troncos principais. Mas se você for desdobrar esses troncos, você vai passar de 160 línguas diferentes fundadas nesses 4 troncos principais. Então você tem aí os guaranis, foram os grupos mais conhecidos por nós. Inclusive os guaranis tinham uma organização nas suas comunidades bem diferenciada. O Guarani trabalhava com uma comunidade que nós chamamos de semi-nômade. O Guarani tinha uma tendência a se fixar em uma determinada região, desenvolver em torno dessa região uma pequena agricultura rudimentar, a chamada roça, inclusive a roça, as primeiras roças de subsistência que alimentaram os primeiros colonos portugueses. Essas roças foram desenvolvidas a partir do conhecimento dos indígenas. Foram os nativos indígenas que organizaram as primeiras culturas, dos primeiros alimentos no Brasil. E eles desenvolviam roças fazendo a chamada coifara. Eles queimavam uma parte da floresta, cultivavam essa área queimada. Essa queima que eles faziam, em alguns casos, empobrecia muito o solo, o que fazia com que a agricultura dos indígenas, a agricultura guarani, tivesse um curto tempo de duração. A terra tinha uma vida muito curta e eles acabavam tendo que trocar as áreas de plantio. Por isso que eram seminômades. Muitas comunidades guaranis, que além da agricultura rudimentar, viviam da caça e da pesca, quando a terra empobrecia, e quando a caça e a pesca na região ficava mais escassa, essa comunidade se deslocava à procura de uma nova área. Também era possível o deslocamento quando o grupo indígena atingia um certo número. Nós vamos ver aí as aldeias, elas circulavam entre 100, 200, 400 pessoas, quando as comunidades cresciam demasiadamente e não havia mais condições de manter a sobrevivência com um grupo excessivo de pessoas, uma parte desse grupo se desloca e organiza uma nova aldeia, um novo aldeamento. Por isso que as comunidades indígenas, elas tinham 2 bases fundamentais de sobrevivência. No caso dos guaranis, que era a caça e a pesca, a coleta, e tinham a produção agrícola. A divisão de trabalho dos índios, aí não só os guaranis, mas todos os índios que habitavam o território brasileiro, que seria o futuro território brasileiro, era o que nós chamamos de divisão natural do trabalho, ou divisão sexual do trabalho, o trabalho do homem, o trabalho da mulher. Por isso que era uma sociedade fundada numa baixa organização de trabalho, com baixa complexidade de organização da produção. Quando você fala das comunidades indígenas, vou falar um pouquinho delas antes de Cabral. Como eu comentei com você, nós tínhamos aí, entre os indígenas, 218 dialetos fundados naqueles 4 troncos linguísticos. Tinha falado de 160, 218. Nada interessante aí. Antes da chegada dos europeus, se calcula que os índios que ocupavam os territórios, a população indígena que ocupava o território brasileiro, estava em torno de 5 milhões de nativos. Esse número é muito impreciso. Alguns consideram que está em torno de 2 milhões. Alguns chegam a falar de 8 milhões. Mas a maior parte dos antropólogos, quando fazem uma projeção das comunidades indígenas que habitavam o território brasileiro, chegam aí aos 5 milhões. Essa ocupação do território teve um prazo, teve um início para começar. Os nativos que habitavam o Brasil, antes da chegada de Cabral, chegaram aqui em torno de 5.000 antes de Cristo. Alguns estudos antropológicos calculam que comunidades existiam antes, que você teria uma comunidade chamada Humaitá e os Marajós, da ilha de Marajó, que alguns grupos humanos habitavam esse território antes mesmo da migração dos índios. Então nós poderíamos até ironizar, os índios que habitavam o Brasil, eles eram nativos para Cabral, para os portugueses, quando chegaram. Mas se você parar para pensar, eles também já eram fruto de um deslocamento anterior, em torno de 5.000 antes de Cristo. E aí você teve algumas comunidades que existiam aqui antes, como eu falei para você, os Humaitá, que viviam nas regiões mais ao sul e sudeste de onde hoje é o Brasil, e os Marajós, que viviam na ilha de Marajó. Alguns tentam discutir se essas comunidades, os Marajós e os Humaitás,
se eles eram o que a gente chama de autóctones, se eles eram naturais do próprio território americano, se eles surgiram na própria América, ou se também foram fruto de migração. As comunidades indígenas da América, só para que você saiba, elas são fruto de uma migração do Estreito de Bering, que ocorreu em torno de 15 a 20 mil a.C. e se desloca do norte da América, da ligação do Estreito de Bering com a Ásia, da América com a Ásia, e vão se deslocando do norte para o sul da América, passando pela América Central e América do Sul. Então, as comunidades indígenas que nós temos no território brasileiro, elas são consequência desse processo migratório. E vale lembrar que essas comunidades indígenas, elas viveram tensões, conflitos. Os índios que habitaram o território brasileiro, muitos deles tinham guerras entre esses grupos indígenas, conflitos, que eram travadas constantemente. Então, as guerras entre os nativos é uma coisa muito comum. A gente não pode pensar que os índios, né, isso é uma coisa, infelizmente, que a gente tem da imagem dos indígenas, de que eles viviam em paz, de que esses grupos indígenas viviam em harmonia com a natureza. Os nativos lutavam entre si por disputas territoriais. Essa região onde eu estou aqui, Maringá, no norte, noroeste do estado do Paraná, era um território dominado por comunidades indígenas, pela nação indígena chamada Caingangue. Os Caingangues dominavam do centro a todo o interior do território do sul do Brasil. Eles ocuparam esse território, expulsando daqui os guaranis e forçando os guaranis a se deslocarem ou para a região litorânea do sul do Brasil, do sudeste, ou os guaranis se concentraram na chamada Bacia do Rio do Prata ou nos vales do Rio do Prata, que são o Rio do Prata, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então você tem uma ocupação do território que é feita pelos indígenas, mas que também lutam entre si pelo domínio dessas áreas territoriais. E vale lembrar, falando ainda da comunidade Guarani, os Guaranis são os mais numerosos dos grupos indígenas que ocuparam o território brasileiro. Esses Guaranis que ocuparam o território brasileiro dividido também em muitas nações, em nações maiores e menores, como por exemplo, você tem os Tupiniquins, os Tupinambás, os Tapajós. Esses grupos indígenas, essas variações de grupos dos Guaranis, ocuparam o litoral brasileiro praticamente de norte a sul. E quando você fala dos Guaranis em especial, uma grande concentração de Guaranis se deu no litoral, por isso que você tem os chamados sambaquis, que são hoje áreas de estudo no litoral, onde você resgata a história das comunidades indígenas, estudando restos de conchas, porque muitos indígenas também se alimentaram de frutos do mar. E através do estudo dos depósitos desses alimentos, se pode ter não só o hábito alimentar dos nativos indígenas no litoral, como também as formas de organizações, porque se encontra nesses lugares, nessas áreas de estudo das comunidades indígenas, nesses sítios arqueológicos que nós chamamos, os restos dessas comunidades em forma de utensílios, ferramentas, lembrando sempre que os nativos da América não dominavam os metais. Eles dominavam o barro, trabalhavam a pedra, dominavam o trabalho com a madeira, mas não dominavam a fundição dos metais. Por isso que essas comunidades nativas, elas não conheciam, por exemplo, o ouro e a prata. Não exploravam esse tipo de metais como outras comunidades indígenas em regiões como México, Bolívia, Peru, Chile dominavam. E vamos falar um pouquinho da organização dessas comunidades indígenas. Algumas dessas características que nós vamos falar para você agora têm a ver com, por exemplo, com os nossos hábitos alimentares, com a nossa forma de alimentação. Quando você fala da estrutura cultural de alimentar, muitos dos alimentos que nós consumimos hoje são alimentos indígenas, como, por exemplo, a mandioca, talvez seja o alimento mais conhecido ligado às comunidades indígenas, o abacaxi, a batata doce e o milho. Todos esses alimentos fazem parte do nosso cardápio, né? Nós consumimos esses tipos de alimentos. E esses alimentos foram que sustentaram, dentro do Brasil colônia, as comunidades dos homens brancos. A alimentação que existia desde o início do Brasil colônia era a alimentação que os indígenas desenvolveram. Tanto é que você pode, aí que nós colocamos, importante lembrar, que os indígenas influenciaram os hábitos alimentares dos europeus, dos portugueses. Os portugueses, para sobreviver nas terras brasileiras, consumiam os alimentos que os indígenas passaram para eles. Então a alimentação brasileira,
a primeira forma, os primeiros ingredientes dos sabores brasileiros nas mesas, da cultura da alimentação do brasileiro natural, é uma alimentação indígena. Como você pode ver, os indígenas influenciam muito a estrutura alimentar. Vale a pena lembrar também, como eu comentei com você, que esse trabalho de alimentação, de sobrevivência dos indígenas, a organização econômica dos indígenas era feita pela divisão natural do trabalho, o homem e a mulher. O que cabia à mulher? E a mulher foi quem mais influenciou a formação social brasileira dos elementos indígenas. Nós fôssemos pensar, né, quem deu para a sociedade brasileira a maior contribuição, no caso dos indígenas, para deixar marcada na herança social brasileira? A figura da mulher. Com os hábitos alimentares, era a mulher que fazia a colheita, era ela que fazia a agricultura, ela desenvolvia os pratos alimentares, educava os filhos. Ela era, por exemplo, aquela que construía as ervas, muitas vezes, para tratamento de determinadas doenças mais simples. Ela era que fazia a confecção dos primeiros objetos de artesanato. A mulher era também a parteira. Se você lembrar, né, talvez o seu avô possa lembrar disso, muitos dos seus avós nasceram de parteira. Quase sempre essa parteira aprendeu esse hábito com quem? Com a Índia. Então as índias foram muito mais contribuidoras da formação do Brasil do que os índios, os homens. E as índias tiveram na alimentação talvez um dos aspectos mais importantes. Além do que, a vaidade, o tomar banho, o cuidar do corpo, o lavar o cabelo, o tingir o cabelo, alguns tipos de utensílios usados para decoração, os indígenas eram vaidosos e eles deixaram essa herança também para a sociedade brasileira. Nós temos que levar em consideração também que as aldeias, como eu falei para você, eram núcleos que chegavam a ter 800 pessoas nesses núcleos. As aldeias eram constituídas próximos aos rios. No caso dos guaranis, os rios eram o principal meio de deslocamento deles para o interior. Uma parte considerável das nações guaranis dominavam o deslocamento por embarcações que eles mesmos construíam. Faziam caminhos. Um dos caminhos mais famosos dos guaranis é o chamado Caminho do Piabiru, um caminho, inclusive, que corta aí do Atlântico e vai até o Chile, percorrendo todo o interior do Brasil. Esse caminho do Piabiru, que é um caminho famoso, chegava também com ramificações até São Paulo. Esses caminhos que os índios faziam serviam para comércio, troca, também para processos de migração. Por isso que o Brasil, quando você pensa no mapa brasileiro, quando você olha os estados brasileiros, você pode perceber que a maior parte dos estados brasileiros, as fronteiras desses estados, se desenha pelos caminhos dos rios, pela hidrografia. Se você pegar o mapa hidrográfico brasileiro, dá para você perceber a fronteira dos estados em boa parte desses rios, do caminho que esses rios percorrem, que é o mesmo caminho das fronteiras do Brasil. Os rios servem muito como demarcação de território dos estados brasileiros, das unidades da federação. Os rios já eram muito importantes para os índios, para os seus deslocamentos. Por isso que os índios têm um papel fundamental na conquista do interior. Quando você fala do bandeirante, nós vamos falar disso numa das nossas aulas, a figura do bandeirante paulista, que ele é um caboclo, ele é miscigenado do branco e do índio. Esse elemento bandeirante, esse líder da bandeira, ele é uma miscigenação. Ele é fruto do encontro entre o branco e o índio. Conhecedor das técnicas de sobrevivência na mata dos índios, o bandeirante tem a ambição do branco, mas utiliza de todas as técnicas dos nativos para poder sobreviver dentro do território. E se você pensar quem é que conquistou o Brasil, quem é que dominou o território brasileiro, quem é que fez o território brasileiro ter a dimensão que tem, é esse bandeirante que tem muito da herança indígena. Falava muito bem o Guarani e sabia conquistar e dominar com a ambição do branco, utilizando as técnicas dos elementos indígenas. E nós vamos levar também, tem que levar em consideração, que essa cultura dos índios, como nós colocamos, são culturas marcadas por guerras, por conflitos. É muito comum, dentro das comunidades indígenas, os embates, as lutas pelo domínio territorial. Quando você estudar na história brasileira, quando você pensar na história brasileira da conquista que os europeus efetivaram no litoral brasileiro, da conquista de territórios dentro do Brasil, muitos desses territórios conquistados pelos portugueses se deu com aliança com indígenas, na guerra contra outros indígenas. Vamos pensar no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, os portugueses combateram os tupinambás, se aliando aos tupiniquins. A guerra entre tupinambás e tupiniquins serviu aos portugueses. Quando os holandeses ocuparam o Brasil, em Pernambuco, aliciaram índios para serem seus aliados. Os portugueses, quando expulsaram os holandeses, contaram com o apoio dos indígenas também. Então, quando você fala dessas guerras entre os índios que foram manipuladas para atender ao interesse do branco,
Nunca se esqueça, as guerras já existiam entre os nativos. Então a comunidade indígena, esses grupos indígenas que ocupavam o território brasileiro, volto a colocar, eles não viviam em paz. Tinham guerras internas e esses conflitos acabaram colaborando para que o homem branco ocidental ocupasse o território. A gente não pode ter aquela visão romântica de que o europeu, o português, quando resolveu ocupar o território brasileiro e lutou contra os indígenas, lutou contra todos os indígenas. As nações indígenas já eram divididas, tinham guerras entre si, disputavam territórios. E muitos desses indígenas se aliaram aos portugueses para combater um inimigo em comum. Então as guerras entre os índios ajudaram, de certa forma, a ocupação portuguesa. Não podemos esquecer que os indígenas no Brasil também sofreram a escravidão. Não é algo generalizado, a escravidão do índio aconteceu nas regiões mais pobres, inclusive os jesuítas tentaram conter esse processo de exploração e escravidão do índio, defendê-lo da intenção do branco de explorar esse indígena, explorar esse nativo. Então, quando você fala do processo de escravidão, não inclui efetivamente a figura do índio de forma generalizada. Mas o índio, o indígena, ele também foi escravizado nas regiões mais pobres, tá claro? E vamos falar um pouquinho sobre o encontro entre os elementos nativos aí. Vamos falar um pouquinho sobre a forma como brancos e índios se encontraram. Tem que levar em consideração do extrativismo na colônia. O que é o extrativismo? O primeiro encontro entre o branco e o indígena se deu quando os europeus iniciaram o reconhecimento do litoral brasileiro. Temos o Colombo, o Cabral, que chegou ao Brasil, desculpa, o Cabral, que chega em 1500, em abril de 1500. Quando o Cabral chega no litoral brasileiro, os primeiros contatos a partir da chegada de Cabral, até 1530, quando você tem um processo de colonização, e mesmo depois, nos contatos mais isolados, as comunidades indígenas têm um encontro pacífico com o branco. Se dá com troca de produtos, presentes, o reconhecimento, inclusive das áreas litorâneas, contou com a ajuda dos indígenas. Os indígenas e os brancos, no início dessa ocupação, eles têm alguns momentos, né, de encontro que são bem peculiares. Nós não podemos esquecer que muitos dos marinheiros portugueses, ao encontrarem as índias, acabam tendo relações com essas índias. E nasce o primeiro elemento brasileiro, o mulato. O mulato não, o caboclo começa a ser multiplicado pela miscigenação entre o branco e o índio. Esse encontro entre o branco e o índio será intenso nos primeiros contatos. Muitos brancos, inclusive, que vinham com as embarcações portuguesas, acabavam ficando no território, vivendo junto com os índios e sendo os elementos que fariam o contato entre as comunidades nativas e os elementos ocidentais. Muitos desses brancos que viviam entre os índios eram náufragos, que acabavam assumindo, incorporando a vida com os indígenas e eram um grande instrumento de relação e contato com aquele que seria o conquistador português. Por isso que nós falamos desse encontro, desse primeiro encontro, a gente lembra do pau-brasil, a extração de pau-brasil. Nesse primeiro momento de contato se praticou o que nós chamamos de escambo. O escambo nada mais é do que uma troca entre produtos. Muito cuidado com isso, os índios já faziam escambo antes da chegada dos europeus. Era muito comum que as aldeias indígenas trocassem produtos entre si, necessidades das comunidades. Era marcado um território, um lugar onde as comunidades se encontravam e faziam uma espécie de feira, onde trocavam produtos de uma comunidade com a outra. Então os índios já eram acostumados a fazer isso. E os portugueses, que tinham interesse na extração da madeira, trocaram a madeira com os índios, que eram eles que extraíam a madeira, eram os nativos que extraíam a madeira no litoral, cortavam essas madeiras, colocavam em feitorias, que eram depósitos, e depois faziam a troca. Com os portugueses faziam um escambo e trocavam pelo quê? Por bugigangas, bijuterias, espelhos, e trocavam também por serrote e machado. Você imagina o estrago cultural que não fez algumas comunidades indígenas terem conhecido o machado e o serrote, por exemplo, instrumentos de metais que os índios não dominavam. Ou os espelhos, os índios olhavam para o espelho e achavam que aquilo era uma água congelada. E ficavam perguntando para os europeus, como é que vocês conseguiram congelar a água e colocar dentro desse objeto para que eles pudessem ver? Outros consideravam que o espelho roubava a alma dos índios, porque os índios olhavam para uma imagem que era semelhante à dele. Essas comunidades indígenas, que vão tendo contato com os homens ocidentais, aos poucos ou vão sendo aliciadas, que nós chamamos de aculturadas. Algumas delas acabam exterminadas, porque nós não podemos esquecer que o encontro entre brancos
nativos propagou também as doenças, multiplicou as doenças entre os nativos. E essas doenças, principalmente as doenças venéreas, eliminaram um grande número de nativos. A gripe, por exemplo, foi uma arma utilizada pelo homem ocidental para o extermínio de um grande número de elementos nativos. Essa ocupação da colonização, aí nós temos aí uma outra característica interessante, que é importante falar sobre as comunidades indígenas, que é quando o processo de ocupação se deu no Brasil, quando surge efetivamente a colonização, quando é necessário o domínio sobre o território. Aí a relação com o indígena muda. Se no começo havia um contato mais tranquilo, quando os ocidentais iniciaram o contato com o elemento nativo, depois, quando há a colonização e a ocupação, nós começamos a ter o conflito entre o elemento ocidental e o elemento indígena. Por isso que foi necessário utilizar de todos os meios possíveis para impor a essa comunidade indígena o domínio ocidental. Um dos elementos que favoreceu muito para isso foram os jesuítas. A exploração das comunidades indígenas foi associada a um momento com a escravidão, em um momento com a exploração do trabalho escravo, em outro momento foi associado com a catequese, a conversão do nativo ao cristianismo. Essa conversão através de aldeamentos, através de missões jesuítas, onde se educava o cristianismo aos índios e tirava-se o índio da sua condição, vamos chamar aí, de natural, de sua condição primária. Esses elementos nativos, nós vamos avaliar um pouquinho mais, foram vítimas do que nós chamamos de guerras de aniquilamento. Um grande processo de destruição das comunidades indígenas ocorreu entre 1530, quando iniciou a ocupação, até 1980. Então nós pensamos assim, a eliminação dos índios, a destruição dos índios, ainda está em processo? Está. Ainda está ocorrendo a destruição, a eliminação de um grande número de nativos? Sim, ainda ocorre esse tipo de prática. Mas ele foi mais intenso no passado. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o número da população indígena tem até crescido. Está empobrecendo, mas o extermínio das comunidades nativas reduziu significativamente. Não quer dizer que ele não exista mais, ele existe, mas ele diminuiu. Neste caso, quando você pensa do período colonial até o século XIX e XX, o extermínio das comunidades indígenas continuou existindo. Ainda mais quando você tem o processo de mineração e extração, ou a extração da madeira, que começou desde o pau-brasil, com a exploração do pau-brasil, da mineração, você se lembra no ensino médio, quando você estudou a exploração de ouro e diamante em Minas Gerais, a ocupação dessas áreas de extração, ou mesmo no litoral paranaense, onde os bandeirantes encontraram ouro na Serra do Mar, ou mesmo as pedras na Bahia, pedras preciosas, diamante. Toda essa exploração que ocorreu na mineração levou a um grande número de extermínio de comunidades nativas. Ainda hoje se ocupam terras indígenas para a exploração dessas riquezas. E em alguns momentos essa exploração gera o extermínio dessas comunidades. Nós não podemos também deixar de levar em conta que os nativos foram explorados de uma outra forma. O conhecimento que os nativos tinham sobre as plantas nas florestas e o quanto que isso acabou servindo para os ocidentais, para a produção de medicamentos, de produtos exóticos, de alimentos exóticos. Durante a ocupação da região amazônica por Pedro Teixeira, um bandeirante que ocupou o território amazônico no século XVII, Pedro Teixeira foi, quando ele começou essa conquista na região amazônica, a demonstração clara do quanto era importante dominar a floresta e a extração da riqueza que a floresta trazia. Castanha do Pará, óleo de tartaruga, peixe-boi, frutos da floresta, como o caju, por exemplo, eram alimentos trazidos para Belém do Pará, isso no século XVII, comercializado com empresas portuguesas e inglesas, e o quanto dessa riqueza na região amazônica não foi transferido para a Europa através dessas práticas. Ainda hoje no território amazônico há um grande número de empresas, laboratórios, pesquisadores, estrangeiros em sua grande maioria, que ocupam áreas dentro da floresta, convivendo junto com nativos ou próximo a comunidades, extraindo uma série de riquezas sobre as plantas, o conhecimento sobre animais. O estudo do território amazônico hoje está muito mais na mão de empresas mundiais, de pesquisadores internacionais, do que efetivamente na mão de brasileiros.
As próprias comunidades que são pesquisadas e convivem com esses pesquisadores não ficam com o domínio, com o conhecimento que esses pesquisadores trazem. Então você ainda tem a exploração dos nativos, ainda existe, de certa forma, o uso dessas comunidades em benefício de grupos que estão lá ilegalmente. Tem outros que estão legalmente, montam projetos, têm pesquisas ligadas às instituições de ensino, desenvolvem estudos e procuram integrar essas comunidades a esses estudos que estão fazendo. Outros grupos não, já que nós temos ainda uma dificuldade muito grande de controlar a circulação de seres humanos em áreas como a floresta amazônica. E os nativos sofrem as consequências disso. Vamos falar um pouco sobre as instituições que levaram à proteção das comunidades indígenas. Como foi a política em relação aos índios? No início da ocupação brasileira, da colonização, os índios nem eram considerados súditos portugueses. Aqueles que eram catequizados pelos índios eram respeitados por causa dos jesuítas, ficavam sob a tutela dos jesuítas. Mas os índios não tinham direitos dentro do território colonial, não eram considerados súditos. Durante o período do Império, da monarquia, se tentou constituir áreas de reserva e conversão, áreas de controle dos nativos, e os nativos acabaram ficando intensamente explorados, muito explorados por essas comunidades, por esse tipo de política, porque ficaram à mercê de grupos religiosos que tinham o controle sobre esses nativos, tinham quase que o domínio paterno sobre essas comunidades. Está claro? Quando surgiu a primeira instituição oficial em defesa das comunidades indígenas? Em 1910, com o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, foi idealizado pelo Marechal Cândido Rondon, um militar, que era um indigenista. Ele defendia a causa indígena e considerava que os indígenas deveriam ter seu próprio território, a demarcação de reservas, suas comunidades preservadas. Rondon considerava que os índios eram ingênuos, eram pessoas que não agiam por mal, por maldade, e deveriam ser protegidos. O SPI iniciou um processo de demarcação de terras, mas no período em que ele foi fundado não conseguiu evitar o extermínio. Por sinal, o Serviço de Proteção ao Índio foi muito pouco eficiente na contenção da violência contra as comunidades nativas. Uma imensa quantidade de territórios foi ocupada, áreas foram exploradas, fazendas surgiram nas áreas indígenas e as comunidades indígenas saíram de 1910 de uma quantidade em torno de 1 milhão de índios para chegar em 1960 em pouco mais de 250 mil índios. Então você teve um grande extermínio de nativos exatamente enquanto o SPI existia. A intenção dele era civilizar o nativo e integrá-lo, organizar a convivência do índio com o branco e tentar dar ao índio condições de sobrevivência conforme o modelo dos brancos. A partir de 1950, estudiosos como Darcy Ribeiro, um antropólogo, ou mesmo outros que vieram de fora, Lévi-Strauss, por exemplo, Roger Bastide, esses pesquisadores passaram a ver as comunidades indígenas de outra forma. Os indígenas passaram a ser mais respeitados. O estudo dos índios passou a ser algo relevante ao ponto, como os irmãos Vilas Boas, a trazer uma nova forma de tratamento para as comunidades, que seria a plena autonomia das comunidades indígenas. Não permitir o contato do homem branco com o índio, defendê-lo a qualquer preço, evitar a exploração e o extermínio, e fazer com que as comunidades indígenas fossem estudadas em todas as suas características, os hábitos alimentares, composições étnicas, garantir a multiplicação dessas culturas. O índio se transformou num grande objeto de estudo da antropologia que ganhou força no Brasil a partir de 1950. E em 1967 se criou a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que existe até hoje. A principal intenção da FUNAI é proteger as comunidades indígenas, garantir as reservas. Parte considerável da administração da FUNAI é feita pelos próprios nativos, que ao longo da história da FUNAI formaram alguns de seus membros para a administração de suas comunidades. Só que a FUNAI hoje é muito questionada. Políticas diferentes em territórios diferentes, não atende aos interesses das comunidades. Existe um grande número de problemas dos indígenas hoje que alguns consideram que a FUNAI não é mais capaz de resolver. Por isso que a FUNAI hoje sofre um questionamento por parte de grupos indígenas que não a reconhecem como instituição que os representa. E agora vamos falar um pouquinho dos indígenas na atualidade. Como eu falei para você, a partir da década de 1970, até a década de 1970, nós tivemos um grande extermínio das comunidades nativas. Em 1978, talvez tenha sido aí o momento em que os índios tiveram o maior número de pessoas exterminadas dentro dos seus grupos. E nós tivemos, a partir de 1980, um processo contrário.
A partir da década de 80, nós tivemos o crescimento do número de indígenas no Brasil. Começou a aumentar o número de indígenas significativamente. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, começou a se demarcar efetivamente as terras. A Constituição de 1988 foi fundamental para isso. Ela garantiu a proteção total dos elementos indígenas, ela transformou o índio em um cidadão relativamente incapaz, em que ele ficava tutelado pelo Estado, assim como as reservas indígenas, mas criou leis muito mais rígidas para respeitar as reservas, respeitar a cultura indígena e para contrapor uma política de dominação do branco, que até então existia, fazer com que os índios tivessem direito para se proteger da violência e a exploração que os brancos efetuavam. Você deve ter acompanhado várias vezes em meios de comunicação o quanto que a invasão de reservas indígenas gerou polêmica, gerou inclusive críticas, gerou uma série de embates nos meios de comunicação, mas também a defesa dos interesses dos índios pela legislação brasileira. Então a Constituição de 1988 desempenhou um papel fundamental para reduzir o extermínio das comunidades nativas. E aí nós temos alguns números para que você conheça um pouco quem são os índios hoje. Qual é a situação que os indígenas vivem hoje. Esse daí é do censo de 2010. Hoje nós temos 896.917 indígenas no território brasileiro. Ainda mais porque nós temos bolsas que financiam os índios nas universidades, dão sustento. Existe hoje uma valorização das comunidades indígenas que faz com que mais pessoas se declarem serem índios. Muitos que antes não falavam por IBGE que eram indígenas, hoje assumem a sua condição de índios. E isso faz com que aumente também significativamente esses números de indígenas no Brasil. Só que os indígenas ainda hoje vivem, a sua grande maioria, na zona rural. Você vê que 572.083 nativos estão na zona rural, nas reservas, nas áreas agrícolas. Enquanto que você tem 324.834 vivendo nas cidades. Essa população de 324 mil índios que vivem nas áreas urbanas, eles vivem em condição de miséria. Não sei como é na sua cidade, é importante que você às vezes perceba isso. Alguns deles vendem artesanatos, estão na condição de miseráveis e alguns fazem da mendigância a sua sobrevivência. Não é à toa que um fato marcante de violência no Brasil foi quando um indígena foi queimado por estudantes em Brasília. Esse indígena vivia como indigente e foi confundido com indigente. É porque a gente nunca aprende na escola que uma parte dos indígenas são indigentes. E a gente joga, às vezes, o indigente numa condição de ser um sub-humano. Essa violência contra os indigentes, contra as pessoas que moram nas ruas, é uma violência também contra os indígenas. Eles perderam sua identidade, perderam sua sobrevivência e alguns deles hoje sobrevivem nas áreas urbanas, nas cidades. Por isso que essa relação do índio com a sociedade atual, ela continua sendo uma relação extremamente violenta. Nós continuamos tendo uma condição de extermínio constante com as comunidades nativas. Então nós chegamos aqui ao fim desse primeiro bloco falando sobre os indígenas. Vamos voltar a tratar sobre a questão dos índios mais para frente, discutindo um pouco os aspectos culturais dos índios, os aspectos econômicos das comunidades nativas. O que nos interessou nessa aula é que você conhecesse um pouco a história dos indígenas durante toda a formação brasileira, como eles se organizaram, como a comunidade indígena estava organizada antes da chegada dos europeus, como foram os primeiros contatos e como que essas comunidades foram tratadas ao longo do tempo. Hoje o governo brasileiro faz uma série de campanhas para tentar recuperar a cultura indígena e garantir a sobrevivência dos descendentes dos índios e dos próprios índios. Uma das intenções é tentar educar o índio com a sua própria cultura. Hoje você tem programas do governo, da própria FUNAI, que tentam ensinar, por exemplo, a língua indígena para os descendentes dessa língua. Parte considerável das comunidades indígenas perderam sua identidade natural. E é necessário, segundo a política indigenista do governo e de alguns antropólogos, resgatar esses valores com a própria comunidade nativa. Por isso estamos vivendo, de certa forma, hoje, uma tentativa de recuperar, de compensar a destruição que a civilização e o processo de exploração econômica, iniciado com a colônia, efetivou. E a nossa intenção com essas aulas é exatamente isso, conscientizar você de que o Brasil tem 3 raízes étnicas: o elemento branco, o elemento afro e o elemento indígena que nós conversamos hoje. Quanto mais você conhece um pouco a formação, a condição desses elementos, mais fácil fica para você respeitá-los e entendê-los. E entender a importância de valorizar
alguns aspectos dessas comunidades que ajudaram a formar a sociedade brasileira. Por isso, nós vamos ficando nessa aula por aqui. Nós teremos daqui para frente uma série de discussões sobre as questões que envolvem o elemento indígena, o elemento afro e a formação da sociedade brasileira. Obrigado pela sua atenção. Veja e reveja essa aula quantas vezes você quiser, mas também não deixe de ver a nossa aula sobre a cultura afro e sobre a formação da sociedade brasileira. Até mais e muito obrigado pela sua atenção.